Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast semanal analisando sinopse de mangás dos inscritos, onde a gente troca aquela ideia sobre as ideias de mangás que vocês me enviaram. Sempre lembrando que se você tem vontade de ter a ideia do seu mangá analisada aqui em um dos nossos episódios, é só dar uma conferida na descrição aqui que tem um link para um vídeo onde eu ensino você a montar sua sinopse e a enviar ela para aparecer aqui. Além disso, você pode se tornar membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês para ter a sua sinopse analisada antes das demais e não pegar fila. Quer dar aquela furada na fila? Dá um apoio aqui pro canal que ajuda demais a gente a continuar com esse trabalho aqui. E gostou da plaquinha ali no fundo? Tem um vídeo especial de 100k aí no canal para você conferir aí alguns dizeres e entender um pouco sobre a história e o plano aqui desse canal e a construção até a gente conseguir chegar em 100 mil inscritos. Aliás, muito obrigado a todos os inscritos, muito obrigado aos membros e vamos para mais um episódio, desenhando aqui, como sempre, uma página de Hooligan, que acaba sendo no final um quadro ou dois quadros de Hooligan, né? Mas ok, desenhando o Hooligan aqui enquanto a gente troca ideia sobre os seus mangás. Lembrando que ao se tornar membro, você não só tem sua sinopse analisada antes, né? No caso aqui, a primeira sinopse de cada episódio é uma sinopse de membro, como você também tem acesso a esse conteúdo aqui antecipadamente, com até uma semana de antecedência, e a versão aqui onde você vai ver eu desenhando enquanto analiso a sinopse. Então se torna membro aí para dar aquela força. Bora começar aqui. Nossa primeira sinopse, ela não tem título, então vamos lá. Após ser diagnosticado com câncer, um garoto, filho de um astronauta, faz um pedido inusitado a seu pai: lançar seu corpo no espaço após sua morte. Quando o pai realiza o pedido, algo extraordinário acontece. Enquanto o corpo do garoto vagava pelo espaço, seres extraterrestres o encontram e o trazem de volta à vida, desencadeando uma jornada de descobertas, conexões intergalácticas e um renascimento que desafia todas as expectativas. Cara, gostei bastante dessa ideia, porque parece alguma coisa mundana que você leva e transforma em algo mais épico. Só que eu sinto que a gente tem só uma premissa, né? Aqui. E eu gostei bastante da premissa, mas eu sinto que falta a gente desenvolver o restante aqui da história. A ideia base tá muito boa. Isso do garoto, tipo, meu pai é astronauta. Assim, a gente teria que construir um cenário para essa história agora, pensando um pouco mais a fundo, onde o pai pudesse fazer isso, né? Porque eu acho que não importa o filho de quem seja, você não pode jogar o corpo de uma pessoa no espaço. Não sei, talvez a gente possa criar um cenário para tornar isso um pouco mais crível, de que esse cara é um grande herói ali, foi o primeiro ser humano a chegar em Marte, ou alguma coisa assim. Ou a gente já cria um contexto de uma história mais espacial mesmo, onde viagens espaciais e interplanetárias são algo relativamente mais comum e tal. É que, se a gente cria esse contexto, né, esse visual mais sci-fi para a história, para justificar essa questão de o pai poder jogar o corpo do filho no espaço, talvez a existência de extraterrestres, todas essas coisas não pareçam tão diferentes por conta do cenário da história, né, do contexto. Mas eu acho que poderia funcionar agora, pensando um pouco mais a fundo. Porque se a gente está pensando que isso tudo vai acontecer no começo da história, então logo no começo da história ele já vai ser resgatado por alienígenas. Então, tecnicamente, não é como se a gente estivesse apresentando uma história e subvertendo uma expectativa do leitor, né? Tudo aquilo que a gente apresenta no começo da história, ele ajuda a construir o universo daquela história e ajuda a construir a expectativa e a impressão do leitor sobre aquela história. Então, acho que não faria muito sentido a gente apresentar, durante poucas páginas, um mundo igualzinho ao nosso, e aí querer que a aparição dos alienígenas, né, e desse mundo mais fantástico ali, seja algo surpreendente, porque se está apresentado no começo da história, não é, né? Eu sempre costumo comentar aqui que quando o leitor ele vai para sua história, ele tem o que está escrito na sinopse ali como base, e alguma expectativa que ele criou da cabeça dele com base, sei lá, em outras histórias que ele leu, coisas que ele acha parecida, essas conexões que ele fez ali, sei lá, da capa do seu mangá, por exemplo, com alguma outra coisa que ele conhece. A partir daí, né, a partir dessas próprias, desse preconceito, vamos chamar assim, que não necessariamente precisa ser ruim, mas é um conceito pré-concebido, enfim,
ele vai começar a ler a sua história e aí ele vai começar a afirmar alguns conceitos de verdade, né? Onde ele vai começar a entender com base naquilo que você apresentar. Então é aquilo que eu sempre falo. É, se a sua história começa com um monstro ali matando uma série de pessoas, o leitor vai entender que aquilo é normal para aquela história. Um monstro matar uma série de pessoas. Ele não vai ficar chocado com como se você tivesse contado ali, sei lá, 15 capítulos da história sem existir nada sobrenatural e de repente aparece algo sobrenatural. Aí talvez o efeito seja diferente, seja um efeito mais de surpresa. Então, considerando isso aqui, a gente pode apresentar um mundo onde o pai dele seja uma espécie de herói e que justifique, e sei lá, ele tem uma empresa privada de viagem até o satélite do planeta dele, se for a Terra mesmo, até a Lua ou algo do tipo, então ele pode fazer isso, ele conseguiu uma permissão lá por ser um herói da corrida espacial ou algo assim, e aí ele consegue fazer isso daí, né, justificar essa questão do corpo do filho dele. E a partir daí, né, eu acho que a gente conseguiria traçar um estilo meio Guardiões da Galáxia ali, né? Você tem o Peter Quill, onde ele foi abduzido e aí ele meio que vive como um mercenário e tal, ali fazendo roubos, saqueando itens ali, como se fosse uma espécie de Indiana Jones também, né? Só que não necessariamente o Indiana Jones é um mercenário, mas é aquele cara que, tipo, um arqueólogo que não vai necessariamente pegar pelo bem da ciência, mas sim para vender, ganhar dinheiro e coisa do tipo. Enfim, e aí daria pra gente contar uma história um pouco parecida. Ele não foi diretamente sequestrado, mas ele foi revivido e agora ele meio que tá no espaço. Aí a gente, a partir daí, poderia criar, né? De novo, criar uma situação de trama e uma situação de motivação para esse personagem. Eu imagino que a ideia aqui é você ter várias histórias no espaço ali, né, com vários planetas, raças, civilizações e tal. Não sei se a trama já está estabelecida, mas daí eu estabeleceria alguma trama do tipo, por que que esses alienígenas suscitaram ele? Qual que é a vantagem para esses alienígenas? E tal, e aí vai depender muito do objetivo do autor, né? Ele quer que esses alienígenas sejam mais como uma espécie de família, ou de repente eles ressuscitaram ele porque ele pode ser útil para alguma coisa, né? Ele vai ser ali um instrumento que eles vão usar para alguma coisa e é isso que ele vai descobrir ao longo da história e aí, sei lá, vai traçar um objetivo de motivação para o personagem, por exemplo, voltar para casa, reencontrar o pai e contar tudo isso que ele viveu pro pai, né? Pode ser um grande objetivo, bem interessante. Ele ter que localizar qual que é o planeta dele de novo, porque ele se lembra que o pai dele adorava o espaço, mas no mundo dele não se sabia sobre alienígenas, sobre esses outros planetas habitados, sobre tudo que ele está vivendo e basicamente o que ele quer é poder mostrar e contar isso para o pai. Claro que aí entra um pouco daquele conflito, né? Quando a gente tem uma motivação para o protagonista, é interessante que a gente coloque essa motivação caminhando com a trama de alguma forma, porque do contrário as coisas vão estar um pouco sem sentido, né? Tipo, vai parecer que ele quer isso, mas ele tá fazendo outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele quer voltar para casa e achar o pai, mas ele tá seguindo a missão que deram para ele lá de fazer alguma outra coisa. Fica um pouco sem sentido. Então eu colocaria talvez ou os objetivos congruentes, né? Achar a casa dele vai ter a ver com a trama principal ali que vai contar de modo que ao buscar isso ele vai entrar e adentrar na trama, ou colocaria como se fossem objetivos opostos. Então, na verdade, ele quer isso, só que ele tem essa relação de gratidão ali com as pessoas que salvaram ele, e na verdade, essas pessoas não têm interesse que ele volte para casa porque eles querem usar ele como arma ou algo assim. Aí numa vertente onde quem transformou ele é um pouco mais vilanizado, né, na história. Aí você pode vilanizar, do tipo, queremos uma arma, não ligamos pra você e ponto. Ou aquele vilanizar entre aspas, que é tipo, fizemos uma coisa ruim, que é usar você como uma arma, mas porque a gente tem um objetivo bom, que é libertar o nosso povo da escravidão, ou algo assim, né? E aí você fica naquele, tipo, ele vacilou, mas é gente boa, sabe? Uma pegada meio assim, então, e daria até pra fazer algo, vamos lá, vamos tentar traçar um paralelo aqui para deixar essa história um pouco mais bem construída. Como que é o nome do nosso protagonista? Não fala que é só um garoto. Um garoto, ele é resgatado, né? Ele morre ali, aí é jogado no espaço, é achado por essa raça
essa raça percebe que por ele ser um humano, sei lá, ele ou o câncer que foi desenvolvido nele liberou uma mutação, e aí quando eles conseguirem trazer ele de volta, isso vai gerar algum poder, alguma habilidade, enfim, alguma vantagem tem que ter para eles fazerem isso, né? Alguma vantagem tem que ter por ser humanos. Pode usar alguma coisa parecida com Super-Homem, só que inverso, de tipo, a radiação do Sol ou do planeta deles torna ele mais poderoso, aguça os sentidos dele, etc. Enfim, aí dá para inventar. Os alienígenas acham ele, ressuscitam ele, com o objetivo de ele resgatar ali o mundo deles. Então eles treinam, cuidam e tal, faz todo esse negócio mais com esse objetivo. Quando ele recobra a consciência, quando ele começa a lembrar o passado dele, e aí, se você quiser fazer um lance de amnésia, eu acho interessante talvez não contar esse início da história e ele descobrindo isso, né, ele recuperando as memórias conforme ele for vivendo certas coisas. A gente pode começar a história, por exemplo, no momento em que ele acordar ali da morte, né, que ele for ressuscitado, ele vai lembrando do pai dele e ele decide que ele tem que voltar para casa. Quando ele decide isso, os alienígenas começam a meio que sabotar ali, boicotar essa tentativa de achar o lar dele. E aí ele, no começo ele não sabe que a própria família dele ali, a galera que resgatou e salvou ele, tá boicotando, mas em algum determinado momento ele descobre, né? Ele descobre isso e acaba meio que se revoltando contra os alienígenas. Seria aquele momento ali onde, beleza, ele se revoltou e aí ele vai tentar achar a casa dele mesmo. E aí ele já tem que estar com a memória dele 100% restaurada, né? Já saber tudo e tal, e já ter esse objetivo muito mais bem traçado. Nisso, pra gente ter uma reviravolta, ele descobre que na verdade fizeram tudo isso e agiram errado, mas porque o planeta dele está sendo escravizado por uma outra raça que só ele pode ajudar, por isso que eles fizeram isso. Eles sabem que é errado, mas era a única chance que eles tinham de salvar as famílias deles, etc. E aí, meio que numa atitude heróica, para tornar o personagem um herói, ele pensa, pô, o que meu pai iria querer? Que eu abandonasse essas pessoas aqui só para ir atrás dele ou que eu ajudasse elas? E aí ele decide largar a busca principal dele ali para poder ajudar eles num ato de heroísmo mesmo, de sacrifício do seu objetivo. Então eu acho que é algo que poderia funcionar ali. Deixa eu tentar desativar as notificações do WhatsApp para ver se não fica incomodando aqui vocês enquanto eu gravo. Então eu acho que poderia funcionar mais ou menos nesse sentido. Os objetivos, eles não são congruentes, né? Eles não vão na mesma direção, que é o que eu geralmente costumo falar aqui, mas daí a gente usaria esses objetivos ainda assim dentro da história. Porque, primeiro, o personagem não estaria guiado pelo seu objetivo maior, que é achar a casa, porque ele precisaria recuperar a memória para isso, e descobrir a traição ou descobrir os verdadeiros planos para ganhar mais um elemento de urgência no seu objetivo. E, por outro lado, o outro objetivo, que seria o, né, da trama da história mesmo, lá, libertar o povo e tal, ele faria sentido no ponto onde o protagonista entenderia aquilo como um sacrifício, como o verdadeiro objetivo dele naquele momento ali. Depois ele pode ir atrás do pai, mas naquele momento seria esse. Então não é como se realmente não fosse o objetivo, né, do personagem. Eu sempre falo que toda a história ela gira em torno do objetivo do protagonista, porque é ele que a gente vai acompanhar. São as ações dele, o que ele quer, que ele quer conquistar, que a gente vai acompanhar. Então meio que ajudar essas pessoas era o objetivo inicial. Aí o objetivo inicial passa a ser outro que é mais importante pro ego do protagonista, né, pro íntimo daquele personagem, que é encontrar o pai, encontrar a família, voltar para casa. E aí depois ele volta pro objetivo que tinha sido apresentado no início da história, que é ajudar ali as pessoas, os alienígenas que salvaram ele. Acho que poderia funcionar muito bem pra gente, além, né, para além aqui dessa ambientação, a gente ter ali uma trama, um objetivo direto que ajude a gente a trabalhar. Por que eu comento sobre isso em toda história, né? Porque ter uma ambientação é muito legal, é bem interessante criar, a gente fica empolgado, mas é quando a gente só tem isso e acha que e se confunde, né, e acaba achando que já tem uma história bolada,
porque você pensou em vários poderes, você pensou na lógica desses poderes, por que esses poderes nasceram, quem que é o meu personagem, como que minha história começa, etc. Quais são os mundos que ele vai visitar. Quando a gente imagina tudo isso, a gente acaba pensando que já tem uma história pronta. E não, você tem um cenário. Agora você precisa colocar os seus brinquedinhos ali naquele cenário e começar a brincar com eles. Então eu gosto de fazer esse exercício aqui para meio que mostrar esse próximo passo e evitar que aconteça isso de você ficar travado. Você vai começar a fazer sua história ali e parece que as ideias não saem. Fala, nossa, eu tenho todas as ideias na minha cabeça, mas eu não consigo passar para o papel. É porque na sua cabeça elas ainda não estão bem desenvolvidas. Você tem uma premissa ali e você acha que tem o contexto como um todo porque você desenvolveu muito essa premissa, mas você não avançou para a próxima etapa. Indo aqui então para a nossa próxima sinopse, começando a nossa lista padrão. Título: Jogue ou Morra. Sinopse: um grupo de criminosos procurados acordam numa imensa sala branca e cúbica onde uma voz surge em suas cabeças vinda de um ser se autodenominando de Senhor X fala para eles que se quiserem sair de lá vivos terão que jogar seus jogos e se recusarem irão morrer imediatamente. É só isso? Cara, eu achei a sinopse muito curta e o jeito como ela tá escrita, ela fica praticamente como se fosse a sinopse de Jogos Mortais. Claro, você pode acabar desenvolvendo algo completamente diferente a partir dessa premissa, mas a sinopse não me apresentou nenhum elemento diferente ali de Jogos Mortais. E beleza, se quiser fazer tipo uma espécie de como fala? Spin-off de Jogos Mortais, alguma coisa assim, né? Dá pra fazer. Eu acho que para um primeiro mangá sempre é válido, mesmo que seja uma premissa muito padrão, muito tipo... isso aqui claramente foi inspirado em Jogos Mortais e tal. Eu particularmente não vejo problema quando a gente tá falando do nosso primeiro mangá, porque o nosso primeiro mangá nunca vai ser a coisa mais original do mundo mesmo, e mesmo que ele seja, muito provavelmente a gente não vai ter experiência suficiente enquanto estiver fazendo ele para conseguir desenvolver toda essa originalidade. Geralmente a gente sempre começa meio que se inspirando fortemente em algumas coisas, às vezes até mesmo sem perceber, e aí com experiência, com tempo, com prática, você vai criando, como posso dizer, desenvolvendo ali o seu próprio jeito, o seu próprio estilo. A gente fala isso em traço também, né? É muito comum desenhistas ficarem, às vezes, meio tristes de falar, nossa, todo mundo fala que meu traço lembra muito One Piece, ou lembra muito Dragon Ball e tal, e às vezes, cara, você, por gostar muito daquilo, se inspirou naquilo, só não tá percebendo ainda, e não é um problema. Claro que tem gente que vai falar isso de maneira pejorativa e a gente vai acabar ficando triste, mas eu não levaria isso de maneira pejorativa, só entender que conforme você for pegando outras referências diferentes e for fazendo, você vai ir mudando e vai desenvolvendo o seu próprio estilo, o seu próprio traço. E quando a gente está falando de história, funciona mais ou menos da mesma forma. Cada autor vai ter uma forma de contar a história, sua própria formulazinha, mas você só consegue desenvolver a sua própria fórmula se você se propor a contar histórias. E no começo, beleza, talvez você vai ter que pegar essas fórmulas de outras pessoas ou mesmo premissas de outras pessoas. Mas voltando aqui para o que eu estava dizendo, eu acho que dá para sim trabalhar isso aqui de alguma maneira diferente, que não fique parecendo só realmente um copia e cola de Jogos Mortais, que seria no desenvolvimento dos personagens ou até no objetivo ali do vilão, né? É que realmente o jeito como foi apresentado parece muito, assim, tipo a mesma coisa. É uma sala pequena com pessoas de moral duvidosa e uma voz do além ali, né? Do além, entre aspas, falando com elas ali, querendo que elas joguem determinado jogo para não morrerem, e geralmente esse jogo vai envolver provavelmente a morte delas ou algo do tipo. Então, não sei, eu acho que eu mudaria uma coisa ou outra. Não existem ideias 100% originais, né? O que geralmente acontece é isso que eu falei, você pegar referências de lugares diferentes e quando você mistura essas referências, acaba surgindo algo novo. Então o que eu faria aqui seria mais ou menos isso também. Você pega algumas dessas referências, se a referência principal é Jogos Mortais, e mistura com alguma outra coisa. Vamos imaginar aqui tipo uma espécie de torneio, ali como se fosse um torneio desses de arte marcial que aparece em Dragon Ball, que aparece também em Yu Yu Hakusho e tal, vários mangás, animes têm essa ideia do torneio, só que onde as pessoas não estão lutando por vontade própria, mas sim, né, como se fosse uma espécie de coliseu ali, e aí ao invés de ter talvez a figura do imperador claramente ali,
no lance do gladiador, do torneio, você tem essa questão de que são pessoas que estão ali contra a sua vontade, que são prisioneiras, mas elas não sabem exatamente quem que colocou elas ali naquela posição e tal. Porque a partir daí a gente tem que imaginar qual história que a gente vai desenvolver e qual que é o nosso objetivo como autor, né? Então, eu quero contar a história de um personagem que vai fugir dessa situação, beleza. Aí você pode modificar algumas coisas em relação a essa história para poder contribuir mais com essa sua trama e ao mesmo tempo dar um elemento de originalidade para aquela história que você está pensando. Então, meu personagem, a ideia dele é fugir, então talvez eu não vou fazer ser um cubículo ali fechado, né? Talvez eu vou fazer ser um labirinto mesmo, ou ser que não eu falei, é uma estrutura de como se fosse na própria prisão, então tem um lugar ali da prisão e ele precisa traçar um plano, enfim. Misturar alguns elementos para poder dar um pouco mais de originalidade com base naquilo que você está querendo contar ou querendo explorar ali naquela história. Como eu falei, a gente pode ir para uma pegada ali quase que Cavaleiros do Zodíaco. Você mistura um Cavaleiros do Zodíaco com Jogos Mortais, onde algumas pessoas são escolhidas ali para fazer uma batalha contra outras e é dado armas e armaduras e coisas do tipo para elas poderem batalhar ali e meio que se matar. E aí, com base nisso, né, você tem essa trama e aí você cria o objetivo do protagonista para que a gente consiga se identificar, torcer por alguma coisa, né? Então você pega, por exemplo, a gente tem um filme antigo, não muito bom, chamado Corrida Mortal, com Jason Statham. Ele é um negócio meio ali, parece um jogo de videogame, que é também com presidiários, que vão ali montar seus carros e correr, e se eu não me engano, eles têm um prêmio lá que é poder sair dali, né? E aí o Jason Statham, se eu não me engano, ele foi preso... Como é o nome? Ele foi preso injustamente ali, ou algo assim. Ou esse não é no Corrida Mortal, é num outro, que é de uma ilha que lembra muito Jogos Vorazes. Enfim, eu sei que tem várias premissas de filmes e histórias que são isso, né? Tipo, prisioneiros ou pessoas que são colocadas para jogar um jogo ali sádico contra a sua vontade. É que no caso especificamente A Voz do Além e o Cubículo lembra muito os Jogos Mortais, apesar de que você tem o filme O Cubo também, que é mais ou menos a mesma coisa, só que lá eu acho que não tem o lance da voz e tal, não tem o lance da pessoa que chamou ali para jogar. Mas eu acho que realmente o foco aqui nessa sinopse seria isso. Seria buscar outras referências que pudesse dar uma misturada ali para criar algo um pouco mais original e mudar algum desses elementos e pensar qual que seria o objetivo da história do protagonista. Qual história que você quer contar como autor, né? Eu quero mostrar essa galera se ferrando muito e vendo que o cara que prendeu eles tem razão. Então talvez não seja muito legal ser uma voz do além. Talvez fosse legal mostrar e desenvolver esse vilão para que a gente, sei lá, no final das contas, considere ele como certo. A gente precisa conhecer ele. A gente precisa se afeiçoar a ele de alguma forma. Sei lá, se esse for o objetivo. Não, o objetivo é mostrar que, independente dos erros que alguém cometeu, se essa pessoa pagou pelos seus erros, é preciso dar uma segunda chance. Então você vai desenvolver ali aqueles personagens que são criminosos de uma maneira que talvez a gente comece torcendo contra eles, mas à medida que a gente vai se aprofundando em cada um daqueles personagens, entendendo eles, a gente acabe indo para esse lado de, pô, eu quero que eles vençam, eu quero que eles consigam sair dali e tal. E aí você vai guiando o leitor de acordo com a história que você quer contar e com um ponto. Por isso que eu falo sobre tema, né, bastante, porque quando você tem um tema definido para uma história, como isso, tipo, é importante dar segundas chances para a pessoa, independente do mal que ela pode ter feito no passado, né? O passado está no passado. Ou não, né? Ou tipo, precisa-se de medidas mais enérgicas para que o mal não se repita, ou algo desse tipo, né? Ou precisa de uma punição mais severa, ou algo assim. Você vai trabalhar a história buscando chegar naquele tema. E aí fica muito mais fácil de você montar os acontecimentos, montar a trama, às vezes até definir quem vão ser os personagens, né? Porque aqui no caso dessa história a gente meio que obrigatoriamente tem mais de um personagem. Pelo menos no modelo como foi montado. Claro, você podia fazer isso com um só e contar uma história um pouco mais curta, né? Focada em um único personagem que está sofrendo isso daí.
Eu acho que quando a gente tem mais, talvez dê para explorar os temas de uma maneira um pouco mais ampla. Porque você pode colocar um personagem que ele pareça menos culpado, um personagem que pareça menos digno de salvação, de redenção, para, né, mesmo que o seu tema seja focado em um ponto ali, por exemplo, o ponto de que é importante dar segundas chances para as pessoas, né, você colocar alguém que não merece uma segunda chance para que o leitor fique na dúvida. Né? Você tem que jogar ali. Toda vez que a gente tem um. Criar um tema numa história é quase como defender um ponto em um debate. Só que, diferente do debate, onde você só vai defender o seu ponto e contra-argumentar contra o ponto rival, é como se você estivesse debatendo com você mesmo. Então você mesmo vai ter que defender o ponto ali que é o tema central da sua história, mas você também vai ter que fazer o advogado do diabo contra você mesmo, que é defender e dar os contra-argumentos, e esses contra-argumentos têm que ser fortes e têm que ser interessantes, porque se o leitor não ficar na dúvida, se ele sentir que está sendo manipulado ou guiado por um caminho só, eu acho que a história ela perde muito potencial e talvez tem chance até de perder o leitor eventualmente, né? Então, geralmente as histórias são interessantes quando a temática delas é apresentada de uma maneira que é meio ambígua e que o próprio leitor não sabe exatamente qual é o certo, ou qual lado ele tá, o que ele faria. Quando isso tá muito claro para ele, e o personagem age de uma maneira diferente ou algo assim, eu acho que perde. A história perde força, ela perde tração. Então, ou você deixa ele muito certo daquilo exatamente para quebrar depois, por exemplo. Se a ideia da história é esse lance das segundas chances e tal, você vai trabalhar aqueles personagens e apresentar eles de uma maneira que o leitor vai estar assim. Ele vai ter a convicção de que não, o vilão ali, o cara sequestrou ele, tá certo, tem que matar esses desgraçados, tem que fazer ele sofrer. O leitor tem que ter essa percepção muito forte no começo, para quando você começar a apresentar e desenvolver a história, essa percepção mude. Da mesma forma, o outro lado, se o objetivo da história é por algum motivo mostrar que aqueles caras merecem sofrer o que eles estão sofrendo e que o vilão ali, a voz do além tá certa, então, que é um pouco parecido, se eu não me engano, com o que os Jogos Mortais tenta fazer. Ele faz essa versão, né? Ele coloca ali os personagens numa situação horrível. Eu nunca assisti, eu só sei porque o filme ficou muito famoso e tal, e aí acabo ouvindo vários desses canais que falam sobre cinema, citando, mencionando a história e tal. Mas que eu lembre é algo parecido com isso. Primeiro você apresenta os personagens e coloca eles numa situação que não tem como você não ficar do lado deles, né? Então é uma situação horrível, o cara realmente é visto como um psicopata, como um vilão, até que você vai contar a história ali e entender por que que eles estão ali. E quando você entende por que que eles estão ali, o que que tá fazendo, você meio que fica do lado ali é Kramer? Victor Kramer? Eu não lembro como é que é o nome. Enfim, do Jigsaw. Você fica do lado ali do Jigsaw e o filme termina com o plot twist ali, mas dá pra perceber que a ideia do filme é fazer você ficar ali meio que do lado do Jigsaw mesmo, o jeito como ele é apresentado. Então, sempre interessante pensar nisso. Qual o tema que eu quero abordar? Qual história? Primeiro, antes de perguntar o tema, qual história que eu quero contar? O que eu quero mostrar nessa história? Com base nisso, pensa num tema para girar ali e com isso você vai ter todo o cenário ali muito mais bem construído. Quanto mais coisas a gente define na nossa história, regras e pontos, mais fica fácil a gente trabalhar a história que a gente quer contar em si. A trama, os personagens. Quanto mais amplo a gente deixa, por isso que é complicado quando falar, a minha história é o seguinte, esse personagem ganhou poderes e ele vai sair numa aventura no mundo onde ele vai encontrar aliados e vai ter inimigos. Você tem a caixa de areia, você não tem a caixa de areia, você tem o deserto completo para brincar, então fica muito difícil você conseguir imaginar o que vai ser. É muito fácil a história sair dos trilhos, ela ficar sem pé nem cabeça, ou você ficar tão perdido que você não consegue começar. Então, parece que não, né? É um pouco contraintuitivo isso, mas quanto mais você restringe a sua história a um tema, a um número de personagens, a uma situação, a um determinado período de tempo dentro daquela história que vai se passar, quanto mais você restringe ela, mais fácil fica para você contar uma boa história ali, porque mais você vai conseguir focar mais nos detalhes que precisam ser focados para a história ser boa. Uma história não necessariamente é boa porque o personagem passa por 15 países diferentes. Às vezes uma história que se passa só dentro da casa do protagonista, no bairro que ele mora, pode ser uma história muito, muito legal.
Então, a restrição ela também ajuda a não só melhorar o seu mangá, mas ajuda você como mangaka a ter uma orientação melhor ali e não se perder na produção, o que eventualmente vai tornar o seu mangá melhor. Indo então para nossa terceira sinopse, essa aqui tá um pouco grande, hein? Mas vamos lá. Em um mundo transformado pela catástrofe de 313 anos, um jovem vaga. Dominado pela anarquia, aquele que é o mais forte prevalece. Não, não. Aquele que mais quer viver, que mais quer querer, aquele que mais quer poder. A vontade dos homens movem o mundo, e a de um jovem o muda. Os segredos sobre obeliscos divinos assolam esse mundo devastado, mas a perdição de um povo é o surgimento de um herói ou de um vilão. Um objetivo simples, uma jornada nem tanto, o que espera o jovem nesse mundo. Aliados, deveres, bens, ou um propósito maior. Caixa de Deus, sendo traduzido para Box of God D, é a minha primeira obra publicada, que pretendo, em formato de mangá, é sobre a história de um jovem estudioso, que estuda através de registros antigos a nossa modernidade, já que vive em um mundo cuja história é contada por ele mesmo no primeiro capítulo. Há aproximadamente 300 anos, luzes tomaram o céu, e com o cair de obeliscos cúbicos, 2/3 da humanidade ruíram e consigo calamidades destruíram os governos e o mundo mudou com a mensagem ouvida globalmente de forma telepática, tornem-se fortes ao seu querer, reúnam determinação e com o conquistar de seu poder, destruirá um de meus obeliscos e assim terá o poder absoluto sobre o mundo. O poder de um indivíduo é sua vontade que age como uma energia poderosa, e aqueles dignos recebem a atenção para conquistar uma divina vontade. Achei interessante o jeito como estava escrito lá no começo, apesar de que tava mais tipo comercial, né? Mas ok, para sinopse funciona. Mas foi a explicação de baixo mesmo que deu para entender melhor o que a gente iria acompanhar na história, o que a gente poderia esperar desse mangá, né? Então, basicamente, pelo que eu entendi, né? Dando uma resumida aqui, se eu entendi certo. Tinha um mundo lá, padrão normal, tipo o nosso. Aí aconteceu isso, né? Caíram esses obeliscos e meio que uma voz supostamente divina foi ouvida por todos que dizia que as pessoas tinham que buscar poder e quem conseguisse destruir um desses obeliscos iria ter um poder para meio que dominar o mundo, né? Eu imagino que isso deve ter, tipo, que quem mais chamou a atenção, né? Quem isso aí mais chamou a atenção é exatamente as pessoas que já eram poderosas, que já mandavam no mundo e por aí vai, né? Seriam esses gananciosos primeiro, mas isso poderia ter realmente brecha, e pelo que eu entendi da história é isso, deu brecha para meio que romper toda a estrutura do mundo, de modo que vive só nessa questão dessa anarquia de a sobrevivência do mais forte. Inclusive, a sinopse ali no começo, para mim, lembrou extremamente Hooligan. Muito parecida com como eu escrevo a sinopse de Hooligan, inclusive as mesmas palavras. Não sei se o autor já leu, já viu a sinopse de Hooligan, mas esse tipo de coisa costuma acontecer também, né? Coincidências acontecem o tempo inteiro. Mas achei interessante. Eu só não consegui entender exatamente o que o protagonista faz. Eu vou ter que ler aqui por conta própria para entender. Então, o estudioso estuda através dos registros antigos a nossa modernidade, já que vive em um mundo cuja história é contada por ele mesmo no primeiro capítulo. Tá, eu achei interessante o protagonista ser o narrador, ok. E pelo que eu entendi, então, isso aconteceu 313 anos atrás. E aí, a gente está acompanhando 300 anos depois, onde talvez ninguém ainda conseguiu quebrar um desses obeliscos. Afinal de contas, pela própria lenda do negócio, né, pela voz ali que ouviram, quem quebra o obelisco ganha esse poder infinito, né? Ou algo do tipo. Não sei se tem que quebrar mais obeliscos ou algo assim, porque teria mais de um. Como funcionaria exatamente essa regra, mas a gente tem que pressupor que em 300 anos ninguém conseguiu. E, imaginando isso, a gente teria de pensar aquela questão que eu sempre comento, né? Por que a gente está contando essa história? Por que essa história aqui é interessante de ser contada? Por que a história do... Ele tem protagonista? Não, jovem estudioso. Enfim, por que a gente está acompanhando a história dele? Então, será que seria esse o momento onde alguém iria conseguir quebrar um obelisco ou algo assim?
O lance dos 300 anos é uma parada que me pega um pouco, apesar de que faria sentido. Para ser uma história pós-apocalíptica, né, para a sociedade já ter ruído, tem que ter se passado bastante tempo, né? Não sei se 300 anos, porque 300 anos são muitas gerações. E dá tempo de muita coisa mudar em 300 anos. Pensa como que era o nosso mundo 300 anos atrás. Era muito, muito diferente. Então, eu tenho sérias dúvidas se 300 anos é um tempo bom, se a gente, ou se reduzir ele, iria fazer com que os efeitos da pedra, ou a busca pela pedra fosse, pelos obeliscos, né? Fosse maior, mais constante, mais presente ali. Porque dá para se imaginar que depois de 300 anos que ninguém conseguiu, muita gente já desistiu e as pessoas já meio que se acostumaram com esse cenário que foi criado ali. A minha questão aqui é qual é o nível de tecnologia, o que que precisa, assim, claro, não dá pra gente saber o que precisa para quebrar o obelisco, porque eu imagino que esse seja o grande trunfo da história, né? A grande verdade a ser revelada e tal. Mas eu fico imaginando, tipo, tentaram com bombas, tentaram com essas coisas, existia esse nível de tecnologia para tentarem quebrar com armas, com explosões, coisa do tipo. Como que funcionaria essa questão na história e qual que seria a pista, né? Para onde que o caminho da história iria ir. Acho interessante o protagonista ser alguém interessante de tipo de diferente do padrão. O protagonista não ser necessariamente alguém que quer quebrar o obelisco, que quer conseguir esse poder, que quer tipo ser o mais forte, que seria o clichê que a gente vê na maioria dos mangás e tal, é o padrão, né? O protagonista que quer ser o mais forte. Acho interessante ele ser um estudioso, tipo um historiador e tal. E eu acho que poderia funcionar exatamente assim, tipo, ele, exatamente por ser um historiador, ele acaba descobrindo ou achando que descobriu a forma de conseguir romper o obelisco e tal. Aí a gente teria que construir, ele vai querer fazer isso de verdade? Qual que vai ser o objetivo dele com relação a isso? Vão descobrir que ele sabe e agora várias pessoas vão ir atrás dele, pessoas poderosas, pessoas perigosas, que são exatamente aquelas que arruinaram o mundo na tentativa inútil de pegar o obelisco. E qual mensagem ou metáfora que a gente poderia abordar nessa história também, para deixar ela um pouco mais profunda, né, do que só a questão de, temos um obelisco e quem conseguir vai dominar o mundo. Sempre acho legal a gente trabalhar isso de alguma forma que a gente traga elementos dessa história para nossa realidade. Quando eu digo elementos, é tipo, o obelisco vai ser uma metáfora, por exemplo, a sede de poder. E aí, o que ferrou com o mundo não foi necessariamente os obeliscos, mas foi a sede de poder dos seres humanos. E aí, exatamente, o obelisco só vai ser quebrado quando não existir alguém que tenha essa sede de poder ou algo assim, né? Então a forma de quebrar ele não era através da força física ou força bruta, igual interpretaram. Aí a gente teria que fazer aquela jogadinha de mestre dos magos, né? De você cria uma frase, cria a profecia, e aí você cria a interpretação óbvia, que seria que qualquer um teria, e essa interpretação óbvia é a interpretação errada, e uma outra interpretação que faça sentido, mas que ela não seja óbvia a ponto do leitor também não pensar e não perceber. Aí tem essa questão sempre, né? Sempre que você vai fazer uma surpresa, você corre um risco do leitor perceber que você tá fazendo aquilo e aí ele descobre antes e a história fica chata para ele. Mas eu acho que é algo que funcionaria. Aqui sim, de esse torne-se fortes ao seu querer, reúna determinação e com o conquistar de seu poder destruirá um de meus obeliscos, e assim terá o poder absoluto sobre o mundo. Então reúnam determinação. Então talvez o foco seria nesse forte de determinação. Então o lance é que você teria que conseguir passar um desafio muito grande para romper o obelisco e talvez o controle do mundo seja sabedoria, alguma outra coisa, seja diferente daquilo que parece ser de imediato. Acho interessante, eu gosto desse contexto do porquê o mundo ficou ferrado. Eu acho que ele funciona bem legal. Essa ideia do nada cai um obelisco e todo mundo meio que escuta por telepatia a voz que seria talvez a voz de Deus, e aí os poderosos na busca por esse obelisco acabam meio que quebrando a civilização e tal. Eu acho que funciona muito legal isso, cara. E a gente ter como protagonista um narrador que é um historiador
funciona muito bem para a gente apresentar os contextos desse mundo de uma maneira um pouco natural, que não pareça só um diálogo mega expositivo, que costuma acontecer também, né, quando a gente vai apresentar o mundo, o cenário da nossa história. Então eu acho que funciona muito legal. A ideia de pegar um historiador e não só ser um historiador, como ele também ser o narrador da história, eu acho que foi uma ideia muito boa para aprofundar. Só que eu acho que ela exige, né, para que a gente dê para esse personagem não só a função de explicar para o leitor o que está acontecendo, mas também de ser, né, um vetor ali da história, da trama principal, né, que a gente imagina que vai ter a ver com a abertura ou a quebra de um desses obeliscos ou de alguma coisa desse tipo. Trazer ele para a história vai precisar que realmente ele faça algo a mais, descubra algo a mais, né? Ou tenha algo a mais ali que possa ajudar a mover essa história. Porque do contrário, ele seria só um bibliotecário que conta a história, e a gente estaria lendo uma enciclopédia e não um mangá. Então é sempre aquele negócio que eu comentei aqui no início desse episódio, né? A gente precisa pensar na trama, no objetivo do personagem, nessas coisas, porque é isso que vai fazer a história de verdade acontecer, né? Toda a premissa, toda a ideia, a ambientação que a gente criou, por mais interessante que possa ser, não é ela que vai cativar o leitor. Pode até cativar, mas ela depende das outras coisas para manter o leitor. E aí ele poder se cativar nessas. Geralmente essas coisas cativam depois. Então o povo adora o mundo do Senhor dos Anéis. Mas primeiro você vê o Senhor dos Anéis, gosta daqueles personagens, gosta daquela história, gosta daquela trama, e aí você vai se cativar pelo mundo. Difícil você se cativar pelo mundo antes de se cativar um pouco pela história que está sendo contada naquele mundo, né? Enfim. Então, foco no personagem, foco na trama, que eu acho que vai dar bom, e nessa vertente de subverter ali a expectativa do leitor e dos personagens com essa tradução. Particularmente, não sei se essa seria uma história longa ou uma história um pouco mais curta. Analisando assim, eu acho que ela funciona bem em ambos os caminhos, né? Tanto para uma série quanto para uma história mais fechada ali. Acho que ambos funcionam. E aí entra aquilo que eu sempre comento, né? Se você puder encurtar a sua história, encurte ela um pouco para que você consiga ir do começo até o final e que você não fique refém dela, nem fazer uma história que pode acabar ficando chata por estar se alongando mais do que deveria. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre como escrever sua história mais rápido, como acelerar sua história, como definir um número de páginas ali e contar, enfim. Então, espero que eles possam ajudar. Inclusive, tem vários episódios aqui do nosso quadro de sinopses, onde eu comento exatamente sobre isso, com algumas dicas de como você pode tornar a sua história um pouco mais curta, um pouco mais direta ao ponto, sem enrolação. E vamos então nos encaminhando para a nossa última sinopse do episódio de hoje. Eu ainda estou como prometido no primeiro quadro aqui da página de Hooligan, mas é um quadro um pouco complexo. Eu mostro aqui no final desse episódio, ou se você é membro, você está vendo aqui em tempo real. Estou olhando aqui para a câmera dos membros. Bora lá. Título: Não escolhi um título, me perdoe. Sinopse: em um mundo fantástico nas florestas distantes do reino de Hunon, um porco humanoide chamado Ankh precisa cuidar de uma criança chamada Dan que não fala nada e nem revela nada sobre sua história ou vida pessoal. A preocupação é que Dan se torne um problema, pois ele anda calmo, sem vontade de brincar ou fazer qualquer coisa do tipo. É algo preocupante para uma criança. Crianças não são assim. E não só isso, Dan desperta sua magia muito cedo. Era para ser despertado com 14 ou 15 anos, mas ele despertou com 10 anos. Ankh o leva para uma floresta e tenta conversar e entender o que há de errado com o garoto. Ao mesmo tempo, os dois lutam contra o perigo da floresta, enquanto Dan busca superar os traumas de uma perda recente e recuperar sua infância, aos poucos revelando sua história e seu grande objetivo quando esse passeio acabar. Observação: isso é uma sinopse de um personagem de mangá que eu e meu amigo estamos querendo fazer. Até agora tentei várias ideias para um primeiro capítulo, mas sempre achei algo ambicioso demais, então fiz um início mais simples e gosto de mistério. Eu senti que tem alguns certos elementos que não estão tão conectados ainda, mas eu gostei da premissa. Do lance de ser um monstro meio que criando um humano, numa pegada meio Monstros S.A., só que ele tem que lidar com os problemas ali de criar um humano. Só que os problemas de criar um humano me pareceram muito mais algo pontual ali desse humano específico do que algo mais contextual do mundo onde essa história se passa.
No começo eu achei que ia mais pra uma vertente de tipo, pô, qual que é a implicação de você ter um. É um orc? Ali é um porco, né? É um porco humanoide e um humano ali. Hank é o nome do porco, né? O porco humanoide chama Hank. Enquanto Dan busca superar os traumas de uma perda recente. Dan é a criança de 10 anos. Então, quando fala Dan busca superar os traumas de uma perda recente e recuperar a sua infância, me parece um pouco não condizente com a história de tipo, pô, ele despertou aos 10 anos ali essa magia e tal. Então, me pareceu que a história se passava com o Dan com 10 anos. Então, me pareceu que a história era sobre o porco humanoide, o Hank, né? Que tá aqui o leitor aqui leu o Hank. O Hank tendo de criar essa criança que não sabe nada né, tipo assim, mesmo tendo 10 anos, não sabe falar direito, não sabe explicar suas coisas e tá despertando magia e você tem que lidar com isso aí, sabe? Então me pareceu que era uma história mais sobre o Hank do que sobre o Dan. Mas essa frase aí, ela ou deu para mim, vamos dizer assim, um. Como que eu posso explicar? Ela deu uma maturidade pro Dan que não parece condizente com uma criança de 10 anos, principalmente porque ele ainda tá na infância, para falar que ele perdeu a infância. Fica um pouco estranho, e esse conceito de perdeu a infância é algo que geralmente você vai ter depois, quando chegar na idade adulta. E coloca uma busca direta para ele como se ele fosse o protagonista e o motivador da história. Ele pode ser o objeto principal da história, digamos assim, né? Porque a história precisa dele para acontecer dessa forma, mas me pareceu que a história ia focar mais no Hank do que no Dan. E aí me pareceu um pouco contraditório. Então, ou seria, que eu imagino, talvez a ideia do autor é que aquilo ali é só meio que a premissa da história. O Hank achou essa criança começou a despertar magia, e ele cuidou dela, e agora essa criança vai lidar com. Essa criança que agora está crescida, né? Tivemos um time skip ali de alguns anos, e agora que ele tem, sei lá, 19 anos, ele quer recuperar a infância dele e lidar com o trauma da perda do Hank, por exemplo. Fala que ele teve uma perda recente, só que não fala exatamente quando que seria essa perda recente. Como eu disse, eu acho que fica um desenvolvimento muito estranho para uma criança de 10 anos seguindo esse caminho. Então, eu particularmente, aí é opinião minha, né, eu não tô usando isso como tipo, é um furo de roteiro, corrija, etc. Não, é só minha opinião. Eu acho que seria bem interessante a gente acompanhar mais o Hank tendo que lidar com essa criança e com todos esses problemas e situações. E se a gente somar isso a algum problema, alguma questão da sociedade ali, né? De tipo, não, ele é um monstro, ele tá criando um humano, não, ele sequestrou esse humano. Tipo, se tiver alguma relação assim, ainda mais onde os monstros consideram ele errado por estar cuidando de um humano como se fosse um filho, e os humanos consideram ele errado porque ele é um monstro e ele não deveria estar cuidando de um humano, eu acho que fica bem interessante de abordar as dificuldades internas de você cuidar de outro ser vivo e as dificuldades externas, né? Desse mundo preconceituoso onde ele viveria, pelo fato de ele ser ali um monstro e tal, e talvez ter uma divisão clara entre as raças, as espécies e coisas assim. Eu acho que poderia funcionar muito bem a história e ter esse apego emocional, porque você já imaginaria situações onde, por exemplo, ele iria ceder a essa pressão da sociedade e tal, e iria dar o Dan para uma família humana, mas aí, sei lá, ele descobre depois que essa família humana só queria o Dan para poder se aproveitar dos poderes dele, já que ele é uma criança inocente que tem poderes ali fortes, né, uma magia forte e tal, e aí ele vai e sequestra a criança de novo, e aí ele é colocado contra tudo e todos, porque agora sim, ele meio que sequestrou a criança, e aqueles pais ali que adotaram ele, colocaram tipo uma recompensa, ou falaram, ou acusaram ele de sequestro. Então eu consigo já imaginar várias situações onde a gente teria não só a ação ali, que eu imagino que a história quer, né, prometer, mas também a parte emocionante dela, né, a parte emocional, o coração da história, por assim dizer, né, que seria essa relação pai e filho e tal, assumir responsabilidade. Eu acho que tem várias temáticas interessantes para ser trabalhadas aí. Enquanto
quando eu olho a história do Dan como protagonista, eu vejo uma história um pouco mais genérica, um pouco mais padrão, de um personagem que foi criado por um personagem diferente e ele tem seus traumas e tem seus poderes e ele vai ter que enfrentar isso. Tipo, eu não consigo imaginar, eu consigo imaginar por ser clichê, mas eu não consigo imaginar nada específico para essa história que dê a ela essa cara e essa carga mais pessoal do que o Dan tá vivendo, o que ele tem de diferente ali pra gente contar essa história do ponto de vista dele. Eu acho que o Hank tem mais motivo para contar essa história e ser mais importante do que o Dan. Claro, se você quiser fazer uma história progressiva, né? Você pode fazer uma espécie de one-shot fechado, contando a história do Hank com o Dan, até ficar com o Dan, e depois fazer um spin-off no futuro, tipo, ok, o Hank morreu, e o Dan tem agora 20 anos e ele precisa fazer não sei o quê. Sei lá, aí você inventa um objetivo para ele, algum sonho que ele tem, alguma coisa assim. Só que daí também não seria muito condizente com recuperar a infância, porque daí meio que estaria jogando fora todo o sacrifício e toda a história que o Dan teve com ele, que foi tentar ser um pai para ele e tal, e cuidar dele, mesmo apesar de tudo e todos, né? Então teria que ser algum outro objetivo diferente. Talvez, por exemplo, o Dan, imaginando aqui, o Hank teve que renegar ali a tribo dele e todas as tradições ali dos monstros por estar criando um ser humano. Aí o Dan, quando ele cresce e o Hank morre, né, e aí a história se passaria exatamente por conta do evento morte do Hank, o Dan decide que quer dar um funeral digno de monstro para ele lá no lugar que é sagrado para os monstros, que o Hank considera sagrado, né? Considerava sagrado quando ele estava vivo. E aí vai ser a jornada do Hank para tentar fazer isso e meio que recuperar a honra que o Hank sacrificou exatamente para cuidar dele. Então seria meio como se ele estivesse pagando ali, né, a dívida que ele tem com o Hank, né? Tivesse sendo grato. Então, pô, é uma história que você consegue até entender e tal, e que ela se torna mais forte ainda se ela vindo depois da gente descobrir e tem tudo que o Hank fez para poder cuidar do Dan. É Dan? Eu tô falando aqui sempre Dan. Então acho que funciona muito legal, como duas histórias separadas, né? E como eu disse, se você fizer nesse modelo one shot, né, um one shot com a primeira história, depois outro one shot que é a continuação, mas é com a segunda história, de modo que o leitor não precise necessariamente ler na ordem e tal, na sequência certinho como se fosse uma série, eu acho que funciona muito legal e você evita de ficar com aquele lance que eu sempre comento, que é você ficar preso. Ali agora que eu fiz essa história, eu me propus a fazer ela com 50 capítulos, eu tenho que dedicar os próximos 15, 16 anos da minha vida para fazer esse mangá, que é muito complicado, né? Enfim, eu tô preparando um vídeo, na verdade já gravei, vou soltar ele aí assim que eu conseguir editar, exatamente sobre os principais pontos que levam uma pessoa, na maioria dos autores brasileiros, a desistir dos seus mangás. E é um pouco disso que eu tô comentando aqui, né? Se você pensar em fazer uma história um pouco mais enxuta, mais curta, num modelo que seja um pouco mais possível ali, né? Viável e tal de produção, você vai estar se ajudando muito e vai estar ajudando também o seu leitor, que vai conseguir ler uma boa história do começo até o final. E se você tem vontade em fazer o seu próprio mangá, dá uma conferida no link aqui da descrição, que você vai conhecer o Jornada do Mangaka BR, o meu curso completo sobre criação e produção de mangá. E vamos demonstrar aqui para vocês o desenho que eu estava fazendo, né? A página aqui de Hooligan que eu estava fazendo. Aqui, essa foi a página, essa foi a única cena, né, que eu consegui fazer aqui, dessa página aqui do capítulo 30 de Hooligan, né? Você pode ver a página inteira. Mas o que conseguimos fazer dessa vez foi essa cena aqui, é uma cena bem complexa, então valeu aí o vídeo. Espero que você tenha gostado aqui do nosso episódio. Muito obrigado para você que chegou aqui no final. Deixa aí nos comentários hashtag eu cheguei até aqui. E eu vejo você em um próximo episódio, provavelmente na semana que vem, segunda-feira, às 6h30 da tarde. Vou continuar aqui produzindo a minha página. Falou e valeu!